Boa noite, irmãos, paz seja contigo. Nós estamos aqui hoje no dia 27 de junho de 2014, na Comunidade Cristã Batista de Registro, Rua Peru, número 15, Vila Ribeirópolis, município de Registro, estado de São Paulo. Nós estamos falando a respeito de autoridade espiritual, né? Isso é uma série de algumas aulas que acontece toda sexta-feira às 8 horas da noite. E hoje nós temos a nossa segunda aula a respeito da autoridade espiritual. A base que nós temos usado é um livro escrito no início deste ano, né? Autoridade Espiritual e Guerra Espiritual, Diretrizes para a Igreja do século XXI, de minha autoria, pastor Leandro Ricardo da Silva, e a gente está no capítulo 2. Nós vamos estudar o capítulo 2 da obra. A perda da autoridade espiritual na queda do homem. Antes de nós começarmos, vamos orar. Feche os teus olhos, vamos clamar ao Senhor. Soberano Deus, querido e amado Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, pela tua presença. Nós nos colocamos mais uma vez nesta noite diante do Senhor. Pai amado, e pedimos que nos conceda o entendimento da tua palavra para que compreendamos o teu propósito para nós, Senhor. Em nome de Jesus, Pai querido, é o que nós te pedimos e agradecemos, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Amém. Bom, nós vamos falar nesse momento sobre a perda da autoridade. Nós vamos abordar a questão de Satanás, da origem do diabo, do mal, mais para frente. Hoje é sobre a perda da autoridade. Nós vimos na aula passada que Deus fez o homem e deu a ele a autoridade sobre toda a criação. A base que nós temos é Gênesis, capítulo 1, versículo 28, onde a Bíblia afirma, o Senhor Deus diz que deu autoridade, deu poder, deu domínio sobre toda a criação. E o homem perdeu essa autoridade. De que forma que perdeu? A palavra do Senhor nos diz em Gênesis, capítulo 3, a partir do versículo 1, a Bíblia nos ensina assim, Gênesis capítulo 3. A Bíblia que nós usamos como referência é a Almeida Corrigida Fiel, da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. Então, Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim: Ora, a serpente era a mais astuta de todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais, e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher na presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Por quanto fizeste isso, maldita serás, mais do que a fera, e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição.
Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: porquanto destes ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, e porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Amém? Então vamos lá. Satanás, ele vendo a perfeição da criação de Deus, o diabo tendo visto como que a obra máxima, aquilo que nós chamamos de a coroa da criação de Deus, que é a humanidade, foi criada de forma perfeita, a imagem e a semelhança de Deus, tendo autoridade sobre a criação, isso despertou em Satanás um ódio. Nós vamos ver na próxima aula essa questão da origem do mal, a origem do diabo, mas só para a gente pôr a porta no pé dessa próxima aula, assim, uma pincelada, a gente entende da seguinte forma: o diabo tornou-se diabo, ele não foi criado como diabo, Deus não criou Satanás. Nós vamos ver isso. Muitas pessoas perguntam qual é a origem do mal, onde surgiu o mal. Essa é uma questão que existe desde o início, nós vamos tratar disso na próxima aula, mas o que é importante aqui é uma outra história. Quando o diabo constatou a existência do homem e o domínio que ele exercia sobre a criação, isso despertou em Satanás um sentimento, um ódio, algo assim mortal, um ódio terrível, que somente o inferno pode produzir, somente Satanás pode ter no coração. E ele, então, estrategicamente planejou uma forma de atingir a obra máxima da criação de Deus, porque ele tinha o objetivo, na verdade, de atingir o Senhor Deus. E Deus é todo poderoso, Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Não há como se atingir o Senhor. Qual o caminho que ele encontrou? Tentar corromper, atingir o amor máximo que Deus tem pela humanidade, o objeto do amor de Deus, que é a humanidade. O amor de Deus é tão grande que a Bíblia fala em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a estratégia foi isso. Satanás entrou em diálogo com Eva, e ele já distorceu a palavra do Senhor. Ele abordando Eva, disse assim: não, Deus, esta disse a mulher, é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Ele já distorceu a palavra de Deus, porque o Senhor Deus havia dito: vocês não vão comer dessa árvore, porque no dia que vocês comerem, vocês morrerão. Nós temos aqui um parênteses. Muitas pessoas acham, religiosamente falando, se pregam ao longo dos séculos, que o pecado que houve entre Adão e Eva foi o sexo. Muitas pessoas acham isso. Isso é completamente errado, equivocado. A Bíblia não dá esse entendimento. A Bíblia deixa bem claro: a desobediência não foi o simples fato de comer um fruto, o fruto proibido. O fato foi a desobediência. O fato foi a rebeldia. Essa desobediência resultou numa rebeldia contra o Senhor. Então o Satanás ele tentou incutir no coração do homem o mesmo sentimento que ele teve no princípio, que nós vamos estudar mais à frente. Satanás teve no seu coração um orgulho, pelo esplendor que ele possuía quando criado de Deus, e pela reverência que ele tinha, e ele alimentou no seu coração o orgulho de querer ser igual a Deus.
ele tentou incutir na humanidade, trazer para a humanidade esse mesmo sentimento. Porque então quando ele aborda Eva, ele diz assim: não comereis de toda árvore do fruto, disse Deus. Ela disse, e disse a serpente à mulher: do fruto da árvore do jardim. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse: não comeremos. O diabo não distorceu a palavra de Deus, e ele incutiu no coração de Eva uma estratégia, isso nós temos que deixar bem claro até hoje. Você que está aqui na igreja, quem está assistindo pela internet, tem que ter isso bem delineado. Uma estratégia que o diabo usa até hoje. Ele muda a forma, a maquiagem dessa estratégia, mas ela é a mesma até hoje. A humanidade não aprende isso. Ele incute no coração humano uma dúvida a respeito da palavra do Senhor. Uma dúvida a respeito da palavra do Senhor. Sempre tenta incutir isso, ele distorce. E Eva, quando entrou em diálogo com o inferno, com o diabo, ela também acrescentou, porque o Senhor Deus disse: vocês não comerão. Ela disse assim, versículo 3: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis, nem nele tocareis, para que não morrais. Ela já acrescentou essa questão de não tocar. O Senhor disse para não comer, ela já acrescentou uma coisa: não tocar, uma coisa humana. Então aqui nós vemos a intenção do inferno. Satanás distorce a palavra de Deus, porque ele diz assim: certamente não morrereis, disse a serpente à mulher, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então, primeiro ponto: Eva fez algo que ela não deveria fazer. Ela entrou em diálogo com o diabo. Irmãos, o diabo tem uma capacidade de persuasão incrível. Ele é um ser finito. Nós vamos ver sobre isso. Ele é um ser finito, mas é um ser espiritual, um ser muito antigo, um ser que tem um acúmulo de conhecimento muito grande. Ele não é onisciente, ele não tem todo o conhecimento, mas ele tem um conhecimento grande. Ele observa a humanidade há muito tempo, ele conhece os pontos fracos, ele tem uma capacidade de argumentação, de convencimento incrível. Nós vamos ver isso. A Bíblia fala que ele enganou 1/3 dos anjos. Ele teve a capacidade de trazer para o lado dele 1/3 dos anjos. Então ele tem uma capacidade de convencimento fenomenal. Embora seja finito, embora seja uma criatura, ele tem certo poder, tem certa sabedoria, e foi o que ele estava usando com Eva. Ele incutiu em Eva, primeiro, ele entrou em diálogo com Eva. Eva não deveria entrar. Isso é uma lição para nós, irmãos. Nós não devemos entrar em diálogo com o inferno, nós não devemos entrar em diálogo com Satanás, quer dizer, conversar com dúvidas, com questões que vêm muitas vezes à nossa mente, à nossa vida. Nós não temos que entrar em diálogo. Essa é a primeira questão. A segunda questão que nós vemos aqui: ele incutiu em Eva uma dúvida. A estratégia que eu me referi há pouco foi essa. O diabo não mudou a estratégia dele. Até hoje é essa estratégia: fazer com que nós duvidemos da palavra do Senhor. As pessoas duvidam da palavra do Senhor. Elas acreditam em outros argumentos, menos na palavra do Senhor. A Bíblia não é um conto de fadas. A Bíblia não é história da carochinha. A Bíblia é a palavra de Deus. É isso que nós precisamos aprender. Amém? E foi exatamente isso que ele colocou no coração de Eva. Duvidar. Ele disse mais ou menos assim, parafraseando: Deus mentiu para vocês. Não, vocês não vão morrer. No dia que vocês comerem desse fruto, vocês vão ser igual a Deus, conhecedores do bem e do mal. Ele colocou no coração humano também aquele desejo que ele teve no início: ser igual a Deus. Essa palavra, eu acho que na mente de Eva acendeu uma luz vermelha, trouxe a ela essa ser igual a Deus. Puxa, quer dizer ser além do que eu já sou, porque a Bíblia fala que a criação é perfeita, Deus, tudo que Deus fez é muito bom. Gênesis 1:31. Deus descansou da obra no sexto dia, viu? A Bíblia fala no versículo 31, do capítulo 1 de Gênesis, que o que ele havia feito era muito bom, e era perfeito. Era isso que Satanás estava colocando no coração. Então, primeiro ponto, entrou em diálogo com Satanás. Segundo ponto, o diabo incutiu a dúvida a respeito da palavra. Terceiro, a própria Eva, ela acrescentou alguma coisa à palavra de Deus. Ela acrescentou: não, Deus disse para ela não comer nem tocar. E
E ela foi convencida por Satanás. Ela foi convencida. Aí o versículo 6, a Bíblia nos mostra os 3 estágios da tentação. A mulher viu que aquela árvore era boa para se comer. Boa para se comer. Né? Quer dizer, aquilo mexeu com o sentido dela, com a alma dela. Poxa, se eu comer, é a tentação da alma. Se eu comer, eu serei semelhante a Deus. Agradável aos olhos, mexeu com os sentidos, com a carne, né? E desejável para dar entendimento, né? O espírito, né? Para poder, contaminou o espírito, a alma e o corpo de Eva. E continua dizendo no versículo 6: então ela tomou e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Se nós olharmos, a Bíblia não fala do pecado de Eva, a Bíblia refere-se ao pecado de Adão. Por quê? Porque Eva foi tentada. Eva entrou em diálogo com Satanás e Eva foi tentada. Adão não chegou a ser tentado. A Bíblia fala que ela deu a Adão e Adão comeu. Então nós podemos entender que Adão pecou, irmãos, deliberadamente. O que é deliberadamente? Sem ser tentado. Ele viu que a mulher dele havia desobedecido a Deus, resolveu segui-la. Eu já pensei em algumas questões assim na minha vida. E se Adão tivesse recuado? Se Adão tivesse pensado, você pecou, mas eu não vou pelo caminho que você vai. Se ele tivesse brecado isso, o que poderia ter acontecido? A gente pode ficar só no campo das hipóteses, mas essa não é a intenção dessa lição. É só a gente pensar nisso. Então ele entre obedecer a Deus e acompanhar a esposa, ele preferiu o quê? Ele escolheu seguir a mulher dele. Então ele pecou deliberadamente. Ele poderia ter escolhido o caminho do Senhor, dizer, não, você pecou, você está sozinha nessa, a partir de agora eu continuo firme obedecendo a Deus. Não, ele decidiu, ela ofereceu. Não, Adão, eu imagino que ela tenha falado, Adão, acho que Deus mentiu para nós. Eu comi, estou aqui, a serpente tinha razão. E ele comeu. Irmãos, nesse instante que Adão comeu, o pecado se completa, a rebeldia. O ato de rebeldia. A Bíblia fala que pela ofensa de um homem entrou o pecado no mundo. No livro de Romanos, capítulo 5, está registrado isso. Se não me falha a memória. Então, o pecado de um homem, pela atitude dele, o pecado entrou no mundo. Quando Adão desobedeceu a Deus, é importante a gente entender uma coisa. A natureza de Deus que estava no homem foi retirada. O que eu quero dizer na natureza de Deus? Adão era Deus? Não, não é isso. Tem muita gente que pode distorcer. Não, estou dizendo que Deus habitava, Deus tinha comunhão com o homem. Se você ler aqui o versículo 8, Gênesis 3,8 diz assim: e ouvindo a voz do Senhor, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher na presença do Senhor, Deus entre as árvores do jardim. Deus desceu pela viração do dia, ao final da tarde, Deus desceu para ter comunhão com Adão e Eva. Adão e Eva viam o Senhor, conviviam com o Senhor, eles tinham essa convivência pessoal com o Senhor Deus. Que privilégio para a criação, que privilégio para a humanidade conversar com o Pai. E quando eles pecaram, essa comunhão foi quebrada. Tanto é que quando o Senhor Deus chegou, eles fugiram da presença do Senhor. E o Senhor Deus saiu procurando pelo jardim. Deus já sabia o que tinha acontecido? Claro que sabia o que tinha acontecido. Deus é onisciente, Ele tem todo o conhecimento. Mas Ele desceu para conversar, para estar com eles e apurar aquilo que tinha acontecido. Então essa comunhão saiu, acabou. E quando essa comunhão acabou, irmãos, a natureza do inferno, a natureza satânica, tudo de ruim que existe no mal, entrou na humanidade. A imperfeição, o pecado, a morte, o ódio, a doença, todas as consequências do pecado. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Em Romanos capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte. Então essa morte entrou, a partir de então, na vida do homem. Deus desce ao jardim e começa a procurar por Adão. Ele diz assim: Senhor, nós fugimos, nos escondemos porque estávamos nus. Deus diz: quem te mostrou que estava nu, Adão? Você me desobedeceu? Comeste do fruto que te ordenei que não comesses? Aí Adão disse: a mulher que me deste por companhia, ela me deu do fruto e comi. Aí ele já não fala nem minha esposa,
minha esposa, né? Minha mulher, ela me deu, não, a mulher que o Senhor me deu. Já muda a história. A velha história humana, irmãos, de querer transferir responsabilidade, até isso hoje acompanha a humanidade. A gente sempre tem uma desculpa, não, a culpa não foi minha. Não, eu pode até ter sido, mas fulano, mais aquela circunstância, a gente sempre tem essa brecha, né? Essa transferência de responsabilidade. A gente não assume, né? Difícil você ver alguém dizer, não, eu errei, pequei mesmo, pequei, errei, assumo, pequei, pronto, acabou, errei. As pessoas têm um orgulho muito grande dentro de si. Isso perdura até hoje na humanidade. Adão não assumiu, não, eu comi, mas veja bem, foi a mulher que o Senhor me deu, foi ela que foi tentada, a culpa é dela, não é minha. Claro que a culpa é dele. Pecado. O Senhor Deus disse a Adão: Adão, por que fizeste isso? Malditas é a terra, disse o Senhor no versículo 14. Primeiro disse: maldita serás, né? Disse para a serpente. Depois de Satanás, ele se referiu à humanidade, né? Versículo 17 diz a Adão: porquanto deste ouvidos a voz da tua mulher, comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás, maldita é a terra por causa de ti. Toda a criação foi amaldiçoada pela desobediência do seu líder. Toda a criação, sem exceção. Toda a criação perece. A Bíblia fala isso em Romanos capítulo 8. A criação geme por conta dessa consequência. A criação passou a sentir. Deus saiu do homem, a natureza do inferno entrou. O Satanás passou a ter autoridade sobre este mundo. Ele passou a governar da forma que ele quis. O homem virou um escravo do pecado. O homem virou um escravo do inferno. Tudo de ruim esse mundo atrai a humanidade. O pecado existe por conta disso. Quando isso aconteceu, Adão perdeu a autoridade e o domínio que tinha sobre a criação. Ele transferiu essa autoridade para o inferno, para Satanás. Muitas pessoas dizem: não, isso não aconteceu, transferiu. Muitas pessoas confundem, não, mas Deus é soberano. Claro que Ele é soberano. Deus ele tem autoridade sobre toda a criação. Mas dentro da permissão dele isso aconteceu. Ele sabia, mas Adão desobedeceu. Por quê? Por causa do livre-arbítrio. Deus ele não criou pessoas automatizadas, robôs. Deus criou pessoas dotadas de livre-arbítrio, poder de escolha, poder de decisão. Adão tinha a escolha, ele escolheu o caminho que ele ia traçar. E vieram as consequências, ele havia sido advertido: no dia em que você comer, você vai morrer. E essa morte que a Bíblia se refere é aquela morte que a Bíblia nos ensina no livro de Apocalipse, capítulo 20. É a morte espiritual. É a segunda morte, é a morte espiritual. É a separação entre o homem e Deus. Quando Adão pecou, ele morreu espiritualmente. E depois veio a morte física como consequência. Ele morreu espiritualmente. Ele foi separado do Criador, porque Deus não compactou com o pecado. Tanto é que ele foi expulso do jardim, e ao redor do jardim Deus colocou guardas, anjos, acho que fala um querubim, aqui a Bíblia fala, para que guardasse o caminho da árvore da vida, para que ele não comesse do caminho da árvore da vida, né? Porque ele conhece agora o homem, ele conhece o bem e o mal, diz o versículo 22, para que ele não come e viva eternamente. Por quê? Porque se ele comesse do fruto da árvore da vida, ele ia viver eternamente no mal, no pecado, no erro. E era necessário Deus traçar uma estratégia para recuperar essa autoridade, para resgatar a humanidade. E daí ele demonstra isso no versículo 15. Primeira promessa messiânica. O Senhor Deus diz assim para a serpente, para Satanás: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, referindo-se a Jesus Cristo, a vinda do Messias. Nós vamos abordar ao longo todas essas lições. Porque o tema de hoje é esse, né? A perda da autoridade espiritual na queda do homem. O homem caiu e junto com ele a autoridade espiritual foi transferida para o inferno, para Satanás. Quer um exemplo disso? Jesus, quando estava aqui nessa terra e foi tentado, a Bíblia fala em Mateus capítulo 4, até deixa eu conferir, quem quiser abrir, Mateus capítulo 4, Evangelho de São Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, Mateus capítulo 4, e eu imagino que seja o versículo 1, se não me falha a memória.
É isso mesmo. Mateus 4 diz assim: então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O Espírito Santo tinha um propósito, né? Jesus foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. E em uma das tentações que está registrada especificamente no livro de Lucas, se você puder, acompanhe os livros de Lucas, capítulo 4, está aí no livro, na página 20. O livro de Lucas, no capítulo 4, a partir do versículo 5, diz assim: e o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse do diabo, versículo 6: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Quando Satanás disse, versículo 6, dar-te-ei todo este reino, o poder deste mundo, porque a mim me foi entregue, dou a quem eu quiser. Jesus não contestou e disse: você está mentindo, você não tem autoridade sobre este mundo. Jesus ele repudiou de outra forma. Ele disse: vai para trás de mim, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Satanás afirmou que tinha autoridade sobre este mundo, sobre a glória deste mundo. Autoridade esta roubada no jardim do Éden. Então esse é um fato bíblico. Na tentação de Jesus, o diabo estava mais ou menos dizendo assim: viu, você não precisa sofrer muito não, eu te devolvo, eu passo para você só me adorar, só você reconhecer que eu também sou Deus. É o velho desejo do inferno, né? Me adora, eu te devolvo. Na verdade não é te devolver, mas você vai conquistar tudo isso de novo. O diabo não sabia plenamente o plano de Deus, imagino eu que não, qual era o plano de Deus em relação a Jesus, mas ele sabia que Jesus estava aqui com um propósito eterno, que as profecias do Antigo Testamento demonstravam isso, cumprimento com o propósito de Deus. E ele disse: se você me adorar, você vai receber o reino. Ele disse que tem autoridade. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que também está aqui no livro, na página 21, eu transcrevi, diz assim, 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, né? Satanás, ele cega, né? Ele cega as pessoas para que não compreendam o Evangelho. Satanás, infelizmente, tem o direito legal de habitar aqui. Por que o direito legal? Porque isso aqui foi transferido para ele. Houve uma transferência de autoridade, uma transferência espúria, errada, né? Armada, de maneira suja pelo inferno, mas ele recebeu isso. Adão transferiu essa autoridade para ele. A Bíblia fala de que ele passou a ser o quê? O Deus deste século. Não é isso? Versículo 4 aqui de 2 Coríntios 4 diz: nos quais o Deus deste século, Deus com D minúsculo, deste século quer dizer desses 100 anos que estamos vivendo, não, desta era, o Deus desta era, deste tempo, deste mundo, desse sistema de coisas que nós temos hoje, né? Esse sistema de coisas que nós temos hoje foi transferido a Satanás. Ele é o Deus desse século. Efésios capítulo 2, versículo 2, que está aqui no livro também, diz assim: em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Desde então, o diabo e seus demônios têm atormentado a humanidade e causado toda espécie de mal, porque ele é o príncipe das potestades do ar. Ele tomou conta disso aqui. E daí transformou a vida humana numa desgraça que nós conhecemos. Primeiro homicídio, logo depois Caim mata o seu irmão Abel. Foi inveja. Tudo de ruim, irmãos, que nós vemos nesse mundo. Muitas pessoas perguntam: mas Deus? São perguntas que nós vamos responder nas próximas lições. Muitas pessoas perguntam:
já é muito comum a gente ver pessoas que não têm muito conhecimento da Bíblia, que não estudam, não buscam respostas, elas perguntam por quê? Por que esse tipo de coisa acontece? Né? A gente vê tanta guerra, tanta desgraça, por que isso acontece? Onde está Deus? Deus está, irmãos, onde sempre esteve, de mãos estendidas à humanidade. Nós vamos entender o porquê. Satanás tomou o domínio deste mundo. Deus é soberano, mas existe um tempo na história, semana passada nós já falamos a respeito disso, existe um tempo, né? Um tempo desde que começou esse domínio do inferno, e um tempo que veio Jesus, nós vamos estudar isso, e mais o tempo que Jesus virá a segunda vez, onde vai acabar tudo isso. É um tempo que está aqui, uma permissão, digamos assim, né? Porque a humanidade tem uma coisa chamada livre-arbítrio, Deus não interfere na nossa vontade. O caminho, a única coisa que ele nos adverte é isso: olha, o caminho que você escolher, você vai ter esta ou aquela consequência. Não tem terceiro caminho, não tem meio termo, não há uma terceira via. São dois caminhos, o caminho do bem e do mal, da vida e da morte. Ele sempre colocou isso para Israel, coloca isso para a humanidade. Ele diz para isso para Adão e Eva: vocês podem comer de todas as árvores do jardim, mas no dia que vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês morrerão. Ele deu a consequência: vocês morrerão, vocês vão morrer. E assim até hoje. As pessoas têm o hábito de querer culpar a Deus, às vezes, pelas mazelas da sua vida, pelas suas desgraças. Porque a minha vida está assim, porque a minha vida está assim, fruto das nossas decisões. Nós temos que aprender uma coisa, irmãos, bem marcada no nosso coração. As pessoas dizem destino, né? Estava escrito. Não existe destino, não existe estar escrito. O que existe, que a Bíblia nos ensina, é a lei da semeadura. A Bíblia nos ensina em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, a Bíblia diz assim: não erreis, de Deus não se zomba, tudo que o homem semear, colherá. Plantou, colhe. Eu sempre digo isso: o que você está colhendo na tua vida hoje, o que você plantou um tempo atrás, há um mês, há 6, há um ano, 2, 3 anos. O que você vai colher daqui 5, 6 meses é o que você está plantando hoje. Nós somos, irmãos, fruto das nossas escolhas. Às vezes são escolhas erradas, escolhas que nós não temos consciência muitas vezes, porque não paramos para raciocinar, ou para ouvir, ou para buscar a direção do Senhor, né? Por vários motivos, e depois colhemos as consequências. As pessoas depois querem culpar Deus. As consequências que nós temos na nossa vida muitas vezes é fruto daquilo que escolhemos, fruto daquilo que plantamos. Uma pessoa, por exemplo, que que fuma a vida toda, que vive uma vida desregrada, uma vida irresponsável, bebendo, né? Acabando com a sua saúde, e lá em determinada altura da vida é diagnosticado com um problema sério de saúde, e decorrência desse problema, de repente é destinado à morte. O médico, uma junta médica diz: olha, não há o que fazer, né? Aí a pessoa vai dizer: não, mas por que está acontecendo isso comigo? A consequência de uma vida desregrada, sempre, viveu durante uma vida inteira, uma vida desregrada, fez tudo o que tinha que fazer, usou drogas, bebeu, fumou, fez muitas coisas, judiou do seu corpo. Qual vai ser a consequência disso? Então plantas e colhe-se, é isso que nós precisamos entender. E tudo isso é fruto da queda do homem, porque a humanidade é escrava do pecado. O pecado é isso, a desobediência de Adão trouxe esse ônus. O pecado nos trouxe a morte, o pecado nos trouxe a quebra da comunhão com Deus, o pecado nos trouxe doenças, trouxe ódio, trouxe o egoísmo humano. Tudo de ruim que o ser humano é capaz de produzir foi trazido pelo pecado. Tudo que o ser humano é capaz de produzir foi trazido pelo pecado. O pecado é uma doença espiritual que habita a humanidade, e a única esperança e cura é Jesus Cristo, é um novo nascimento. E nós vamos ver, né, sempre nas próximas lições, de maneira gradativa, a solução para isso. Nós vamos caminhar para isso, mas é importante nós entendermos, né? Nós entendemos como que nós somos criados, o que é autoridade espiritual, como aprendemos na aula passada. Nós precisamos aprender agora o que Jesus nos deu, né? Nós vamos ver depois, precisamos compreender isso por etapas. Hoje a gente está vendo isso: o homem perde a autoridade, o homem perde a comunhão com Deus, o homem perde
essa comunhão, por quê? Pela desobediência. E quem passa então a assumir o lugar que o homem tinha? O inferno, Satanás, todos os seus demônios. O diabo passa a ter domínio. A Bíblia chama ele de Deus deste século. Então tudo de ruim que nós vemos neste mundo é fruto do inferno, é fruto do pecado, consequência dessa doença chamada pecado que habita a humanidade. O ser humano é capaz das maiores atrocidades por conta do pecado, por conta da degeneração que o pecado produz. O pecado transforma a vida do ser humano, né? A Bíblia fala que nós já nascemos em pecado. Muitas pessoas dizem, eu sou bonzinho, não faço mal para ninguém. Nós vamos entender isso. O ser humano, o pecado habita no ser humano. Por isso que a Bíblia fala que nós não somos salvos por méritos, nós somos salvos pela fé, e nós vamos entender isso melhor com o passar do tempo. Mas hoje precisamos entender isso, compreender a queda, de uma forma bem, isso tem que estar bem solidificado na nossa mente, né? Essa questão, por que o homem caiu? Por que nós vivemos nesse mundo? Né? Nós vamos entender por que Jesus precisou vir, para recuperar essa autoridade. Por que a Bíblia chama Jesus, que nós aprendemos semana passada, na primeira lição, chama em 1 Coríntios 15, 45, Jesus de segundo Adão. Então o primeiro Adão falhou. O primeiro Adão ele desobedeceu a Deus. A natureza de Deus saiu, e a natureza do inferno entrou. Doença, morte, tudo de ruim que a humanidade sofre todo este tempo, desde o início da história, consequência do pecado. Qual é a solução para isso? Nós vamos aprender. Primeiro nós vamos compreender a origem do mal, a queda. A próxima aula é a respeito da origem do mal. A origem do mal e a queda do diabo, né? Nós vamos entender isso. Mas a princípio precisamos entender isso, a queda. Essa quebra de comunhão que houve. A entrega da autoridade. E o diabo é chamado do Deus desse século, ele tem o domínio. Quer ver? Abra a sua Bíblia no livro de 1 João, capítulo 5, primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, próximo a Apocalipse. 1 João, capítulo 5, versículo 19, diz assim a palavra do Senhor. 1 João, capítulo 5, versículo 19, diz assim: sabemos que somos de Deus e que todo o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. O que isso significa? Este mundo é ruim. Satanás habita neste mundo e possui autoridade sobre este mundo. Só que Jesus veio para mudar essa história. Nós vamos entender isso ao longo. Nós precisamos entender isso, né? Essa autoridade que Adão tinha foi transferida ao inferno. E essa transferência causou tudo de ruim que nós conhecemos. Essa é a consequência disso. Aonde está a origem do mal? Aonde estão as coisas ruins que nós conhecemos? Está nisso, na desobediência de Adão. A desobediência de Adão produziu todas essas consequências. Amém? Vamos orar? Vamos buscar o Senhor? Vamos orar e em seguida a gente encerra. Vamos orar? Você que está aqui na igreja, você que está pela internet nos assistindo, permita que Deus coloque isso no seu coração. A Bíblia fala que Jesus nos dá entendimento. Em Lucas 24, 45, a Bíblia diz que Jesus abriu o entendimento dos seus discípulos. Em Atos capítulo 16, versículo 14, a Bíblia fala que o Senhor abriu o entendimento da mulher chamada Lídia, para que ela ouvisse aquilo que Paulo pregava e compreendesse. A Bíblia fala que o Espírito de Deus nos dá entendimento. Então peça a Deus que abra o seu entendimento, para que você compreenda a palavra dele, porque Jesus é o único caminho. Nós estamos estudando sobre a autoridade espiritual e nós vamos entrar em coisas profundas aqui nos próximos dias, coisas que o Espírito de Deus tem para a tua vida, para que você conheça a palavra de Deus, conheça a autoridade espiritual que você tem. Quando você é um cristão nascido de novo, você vai entender o que é o novo nascimento. Quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, você pode viver uma vida abençoada. Tem lutas, tem problemas, mas você pode viver uma vida de esperança, uma vida de bênção, porque o Senhor está na sua vida, porque Jesus te dá paz. É isso que nós precisamos compreender. A Bíblia fala que nós conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. Vamos orar. Soberano Deus, amado Pai que estás nos céus, muito obrigado pela tua presença. Senhor, eu peço que aquilo que foi pregado, que foi ensinado nesta aula, Senhor, aqui os nossos irmãos aqui na nossa igreja, os irmãos que estão pela internet, aqueles que estão nos assistindo, onde quer que estejam,
qualquer lugar dessa cidade, deste mundo, Senhor, possam ser tocados agora pelo poder do Evangelho. Senhor, pela autoridade a nós conferida como cristãos, Senhor, como ministro do Evangelho, pela autoridade, Senhor, que existe no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus Cristo, nós entramos em oração e repreendemos todo o mal, toda ação maligna, toda obra do diabo está por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Diabo, eu dirijo a você como ministro do Evangelho na vida desta pessoa. Você que tem atormentado esta vida, trazendo pensamentos ruins, você que tem atormentado esta pessoa, esta família, este lar, a mente desta pessoa, eu te repreendo em nome de Jesus. Se alguma obra, algum pagamento você recebeu, uma obra de feitiçaria, de magia negra, de bruxaria, você foi enviado para destruição, nós quebramos a cadeia do inferno, quebramos toda ação maligna, toda obra do diabo. Solte esta vida, porque esta vida foi comprada pelo sangue de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Tire as tuas mãos dessa vida, toda doença, toda dor do espírito, na alma, no corpo, está por terra, pela autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Pai, eu peço que o Senhor entre com providência nesta vida, que o Teu Espírito, Pai, possa trazer paz a este coração, que a Tua presença possa invadir este lar, esta casa, esta família, Senhor, este ambiente onde essa pessoa está, meu Deus querido, meu Pai amado. Coloca os Teus anjos ao redor, guarda esta alma, guarda esta vida, Senhor, abre o entendimento dele, querido Espírito Santo, Deus Espírito Santo, produz, Senhor, dá um entendimento a esta pessoa, em nome de Jesus, Pai, para que ela se fortaleça com a Tua palavra, ela receba um fortalecimento advindo do Teu Espírito, da Tua palavra, para que possa tomar uma decisão, possa conhecer a autoridade que tem, e em oração, Senhor, no exercício desta autoridade espiritual, servir ao Senhor, servir ao Teu eterno propósito, Senhor, em nome de Jesus, fazendo com que o inferno, com que o reino das trevas recue, com que ele recue e o Teu reino avance, e pessoas sejam retiradas das garras de Satanás, das garras do sofrimento, e possam ser transportados para o reino de Deus, para o reino da luz, para o reino da bênção. Muito obrigado, Senhor, pela Tua presença, obrigado pela salvação, obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia sobre toda a humanidade, Senhor dos senhores. Muito obrigado em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, que nós te pedimos, agradecemos. Amém e amém. Deus te abençoe.